Olá, sejam muito bem-vindos a mais um bate-papo literário. E ao longo desses 10 anos na UniTV-SC, este programa tem sido um espaço de encontros entre literatura, educação, memória e experiências capazes de transformar o olhar das pessoas sobre o mundo. E hoje a nossa conversa nos convida justamente a embarcar em uma viagem feita de descobertas, imaginação, leitura e intercâmbio cultural. Nós temos o prazer de receber a escritora Edila Zin e a professora Jeanine Teodoro, que estão desenvolvendo o projeto Intercâmbio Cultural na Infância, uma viagem pela Europa. Uma proposta que nasceu da curiosidade das crianças diante das experiências vividas por Edila em uma viagem à Alemanha e que hoje transforma relatos, histórias e culturas em oportunidades de aprendizagem, pesquisa e encantamento dentro da escola. Jeanine, Edila, minhas queridas, eu estou muito feliz de receber vocês duas juntas aqui, que são duas mulheres que eu admiro demais. Sejam bem-vindas. Muito obrigada. Bom dia, Renata. Bom dia a todos que nos acompanham. Bom dia, Edila, minha parceira, minha amiga. É um prazer enorme estar aqui, agora pela terceira vez. É verdade, já é de casa. Vocês duas já são de casa. Em outras oportunidades, conversando sobre outros projetos, verdade, né? E é um prazer sempre poder dialogar, conversar, estar do lado da Edila, então, um prazer só aumenta. Bom dia, Renata. Bom dia a todos que nos assistem. Eu mais ainda, né, porque tudo isso surgiu de uma experiência minha, que inicialmente não estava previsto, mas com a Jeanine tudo pode acontecer. E aí estamos aqui para compartilhar com vocês. Então, a Edila acabou de dizer que surgiu de uma experiência sua, uma viagem. Conta pra gente, então, como é que vocês colocaram essa ideia em prática. Renata, no primeiro momento, a Edila já estava chegando em Munique, na Alemanha, e ela postou um vídeo, né, em contato com a neve. Isso, e exato. Esse vídeo parou nos stories. E eu chegando na escola, ali, finalzinho de fevereiro, eu me encantei com o vídeo e eu estava rodeada pelas crianças e mostrei a eles. Olha onde a nossa escritora está. A eles, meu Deus, vamos gravar um vídeo perguntando a ela como é que é o contato com a neve. E aí foi, através dessa curiosidade. Então, a gente gravou um outro vídeo agradecendo. Ela nos devolveu o vídeo novamente e foi uma troca, né, Edila? Aí começamos. Aí teve a Crônica da Neve, que também impactou bastante as crianças pelo que estava escrito e pelas fotografias. E quando eu fui pegar o metrô pela primeira vez, eu me lembrei assim, se eles estivessem aqui para ver. Aí mandei, né, o vídeo do metrô e aí a gente começou, à medida que eu mandava os vídeos para a Jeanine e para as crianças, elas iam me retribuindo com mais agradecimento, mais alegria, mais curiosidade, até que chegou um momento que eu disse, Jeanine, eu acho que eu não vou mandar mais nada e vou fazer um diário de bordo. Se tu topares, eu vou na escola para compartilhar com eles. Aí o mundo se abriu para a Jeanine, para nós duas, e hoje a gente está com material assim riquíssimo, já trabalhando com as crianças, e aí, claro, a Jeanine vai poder falar muito mais, porque ainda não chegou o meu dia de ir na escola, mas a gente está trabalhando juntas. Né? Conta um pouquinho mais da viagem, Edila, porque então, você fez essa viagem com um propósito também, sim, né? Sim, a viagem foi para cuidar da minha neta, né, filha da minha enteada. Ela ganhou o primeiro bebê e eu disse, não, eu vou te ajudar, sair daqui do Brasil já com um tempo de 2 meses para ficar cuidando da Melissa. Só que no momento que eu recebi esse vídeo da Jeanine, tudo que eu ia fazer com a Melissa, para a Melissa e lá na cidade de Munique, tudo tinha a Melissa como, né, em primeiro lugar, claro, e as crianças em segundo. Então a minha cabeça era tudo pensando de que maneira eu poderia transformar o meu trabalho lá, né, de cuidar da Melissa, também numa experiência para as crianças. Porque o que eu pensei? No final, assim, o objetivo maior, o meu intuito,
foi porque tantas pessoas, né, viajam, e quando eu ganhei o livro da Cris Búrigo, eu viajei com ela, né, ali pelo livro. E lá eu me lembrei do livro da Cris e eu pensei, poxa, se eu viajei com a Cris pelo livro, por que eu não posso permitir que as crianças viajem, né, comigo e com a Giannini através do trabalho dela? E aí pensei também, tantas pessoas viajam e ficam para si, né? Guardam para si a experiência. E a gente sabe que tem crianças, né, de alguma vulnerabilidade que ou viajarão mais tarde ou nem viajarão. Então, por que a gente não pode compartilhar essa experiência? Levar os lugares até as crianças e também fazer com que elas se motivem a estudar mais para que elas possam, no futuro, ter essa experiência da viagem como a gente está tendo. E quem sabe colocar lá no quadro de desejo, né? Exato. Futuramente eu quero conhecer este lugar. Exato, porque eu vivo de quadro de desejos, então... Eu falei justamente talvez por causa por disso. isso que eu tive essa vontade de fazer o diário de bordo, porque nós vamos levar para a sala de aula todos os tópicos que nós vamos trabalhar. Porque daí eles começaram a perguntar. Eu vi um corvo, mandava dizer que lá tinha corvo que aqui não tinha. Eu via lebre, eu via esquilo, né? O supermercado é completamente diferente. Então, tudo que eu fazia e que me impactava, eu pensava, se eles souberem como é. E aí fui. Tanto é que eu vim com muita coisa para mostrar para eles, né? Nem comprei nada de lembrança, mas tudo que eu podia trazer para mostrar para eles, eu trouxe. Giannini, conta pra gente como é que vocês estão colocando como é que funciona o projeto, como é que vocês estão colocando as etapas, a metodologia. Renata, o projeto ele é de um potencial interdisciplinar gigantesco. Maravilhoso, né? Então foi isso o meu encantamento primeiro, assim, porque tu trabalhar a disciplina isolado na sala de aula não é o mesmo que tu apresentar um projeto e tudo envolvendo ele, né? Então o projeto ele está possibilitando o trabalho com história, matemática, escrita, oralidade, geografia, arte, geografia, Qual ciência. É a faixa etária? São crianças de 8 a 9 anos. Terceiro ano. Então é o ciclo final da alfabetização. Mundo para eles. Muito. E aí eles estão assim encantados, curiosos. Né? A cada vídeo que a Ângela mandava, quando a gente parou de mandar os vídeos, eles perguntavam, mas o que aconteceu? Ela já voltou? Eles não sabem, Eles não sabem, né? Que ela tem todo esse diário de bordo construído para depois compartilhar essa experiência. E a Giannini está recebendo, à medida que eu vou mandando para ela, ela vai trabalhando com eles, né? Tanto é que a crônica do Pombo Correio, ela acabou fornecendo um material rico para a Giannini. Eles foram conhecer o Correio ontem, né? Eles levaram cartas para minha caixa de correio e agora hoje vão visitar o aeroporto. Então, assim, olha a grandeza, que potencialidade. Né? Por isso que eu digo que ele é interdisciplinar nesse sentido. Né? Tinha um gênero textual para trabalhar carta, crônica, e a gente aproveitou da crônica dela, então, esse espaço. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e na volta a gente vai falar um pouquinho mais dessa viagem. Eu vou pedir para o Lucas colocar umas fotos ali, porque eu acho que tudo vem desse primeiro encantamento da Edila, de ter ido lá também pela primeira vez, né? Não saem daí que a gente já está voltando. Olá, estamos de volta com Bate-Papo Literário e hoje conversando com a escritora Edila Zin e a professora Giannini sobre literatura, infância, imaginação e o poder que as histórias têm de ampliar horizontes e aproximar culturas. Mas antes de continuarmos, nós vamos assistir ao vídeo da gráfica e editora Copiarte, nossa parceira, que há quase 40 anos transforma palavras em livros e histórias em legado. Vejam só. A Copiarte nasceu em 1987 e desde então cresce junto com a evolução do mercado gráfico. Com quase 40 anos de história, se tornou referência no mercado editorial, unindo tecnologia, qualidade e atendimento personalizado. Mais do que imprimir livros, ajudamos a transformar ideias em páginas que inspiram e emocionam. Hoje, somos parceiros de editoras, instituições e autores individuais, oferecendo uma experiência completa em cada etapa da produção gráfica. Copiarte,
Palavras que ganham vida, impressões que duram gerações. Parceria maravilhosa. Edila, eu queria que você falasse um pouquinho mais desse teu encantamento, porque é justamente esse teu encantamento que passa para nós, né, um grande encantamento pela viagem. Ô Lucas, passa para a gente, por favor, algumas fotos que a Edila nos passou da viagem e principalmente pela neve. Você acredita que já viajei para alguns lugares e nunca vi neve? Eu já vi a neve caída, mas nunca vi cair neve. Então, eu ganhei um presente, porque na verdade, assim, eu ganhei um cartão quando eu tinha 8 anos, né? E desde os 8 anos o meu sonho era ver a neve. E aos 62 anos aconteceu o que eu jamais imaginava. Eu saí de Lisboa com sol, uma brisa suave, gostosa, né? Até um calorzinho. E, de repente, 4 horas depois, quando o avião pousa em Munique, aquilo estava tudo absolutamente branco, nevava demais, assim, quando eu saí, eu chorava, né? Só imagina. Porque eu dizia, meu Deus, que presente foi esse? E daí eu queria botar a mão na neve, o pé na neve, eu queria colocar o rosto, então, assim... A minha chegada já foi triunfante. Eu acho que a partir daquele momento ali, tudo que eu olhava se transformava numa beleza infinita, né? As flores, tudo muito diferente. A Alemanha é muito linda, porque a gente escuta falar muito de outros países. Muito linda. Mas assim, a Alemanha tem uma beleza impressionante. E aí tudo que eu olhava... né, me encantava também a cultura deles, muito diferente da nossa, e aí tudo que eu via de diferente eu lembrava, mas eu posso compartilhar isso, né? Cada ida no supermercado eu tinha que pagar a bolsa, eu dizia, mas lá é tudo, tem sacolinha para tudo, esqueci, paga, tudo que eu paguei de sacolinha eu trouxe para as crianças olharem, né? Porque cada uma tinha um preço. E assim, e tudo, né? A comida muito diferente, a bebida, né, a cerveja. Então, assim, tudo eu ficava admirada e eu já pensava como é que eu posso compartilhar isso com a Jeanine para que ela possa compartilhar com as crianças. Porque aí, naquele momento, né, a gente já tinha conversado da primeira crônica da neve, daí o pombo correio foi outra coisa impressionante. E aí tudo foi, eu acho que acabou canalizando a minha energia para essa questão da literatura, mas da partilha, Então, ficou rico por isso mesmo, né? E eu sabia que eu ia encontrar uma professora que é fora da curva, né? Ela é fora da curva, a gente tem que admitir, porque o trabalho que ela está fazendo, assim, a produção é tão linda. Ontem eu recebi, né, o nosso crachá, eu disse, meu Deus, é tudo tão detalhes, perfeito, tudo eu disse para ela, nós precisávamos ir para o Fantástico, porque assim, ó, é fantástico o que ela está fazendo. Não, e a Jeanine também já passou por todos os cargos que tem dentro da educação, já foi secretária de Educação em Jaguaruna, professora, gestora, agora já está de novo em sala de aula, então isso dá uma bagagem para a pessoa maravilhosa. Até quero fazer um reparo assim, eu, graças a Deus, né, eu orbito nas escolas, eu conheço muitas professoras fora da curva, mas eu fiquei muito feliz que ela teve também essa ideia de compartilhar, né, o meu momento tão forte, tão afetuoso, porque era uma memória de infância. Gente, e eu tinha exatamente a idade das crianças que ela hoje trabalha, né? Então, 8 anos eu ganhei aquele cartão e aquilo ficou guardado na minha memória. Jeanine, conta pra gente de que forma, então, vocês estão colocando esse... E os projetos nascem das ideias, né, gente? Você pode não fazer nada com aquilo, você pode fazer milhões de coisas com aquilo, não é verdade? Tá, fala pra gente, o nome da escola é em Jaguaruna, no Camacho, é isso mesmo? E de que forma você está trabalhando? Porque você já vem trabalhando com as crianças, né? Renata, esse já é o 4º projeto, em parceria com a Edila, na escola Antônio João Mendes, no Camacho, né? Então, cada projeto é uma surpresa, é aprendizado e fica o gostinho de quero mais, vamos embora para outro, né? E quando eu vi a Edila na Alemanha realizando aquele sonho dela em contato com a neve,
eu oportunizei aos meus alunos, né, a possibilidade de viajar sem sair do lugar físico, que era o chão da sala de aula da escola. Viajar, né? na imaginação. Na imaginação. É que os livros nos dão, né, este prazer, essa possibilidade. Então, trabalhar literatura com a Edila é sempre um encanto no sentido de que as crianças viajam, conhecem animais, profissões, né, e agora cultura. E oportunizá-los é sempre um encanto e a minha paixão pessoal, assim. Porque eu sou uma entusiasta pela educação, eu gosto muito do que eu faço e eu sempre gosto de estimular o outro para que ele também provoque sonhos, né? Eu acho que a criança precisa sonhar. Ela precisa ter esse quadro de sonhos. O que eu quero ser quando eu crescer? Para onde eu vou? O que esse estudo vai me possibilitar lá adiante? E quando a criança ou o aluno se torna sujeito da aprendizagem, o aprendizado ele flui com mais significância. Exatamente. Né? Então, quando eu trabalho faz sentido para eles, ciência, né? Movimentos da Terra, o planeta, e aí a gente foi atrás de patrocinador que nos deram globo terrestres. Então, a criança vai ser presenteada e ela vai poder viajar com toda a imaginação dela ali ao redor do globo, ao redor do planeta Terra, né? Ela vai poder sair da escola para visitar outros países, respeitando a cultura, a diversidade. A palavra mesmo, para mim, é pertencimento. Ela tem que pertencer àquele espaço para poder dar conta de todo o aprendizado. Senão, é muita coisa linda. É muita coisa. E vem cá, a gente vai ter que encerrar no próximo bloco. É tão boa a conversa que eu falo, olha, ele tem que encerrar. No próximo bloco, eu quero saber das crianças, como é que tem sido a reação, o encantamento, aí vocês vão contar pra gente, tá bom? Certo. Não saiam daí que a gente volta já já. Olá, estamos de volta com Bate-Papo Literário e hoje falando sobre educação, experiências culturais e os caminhos que a literatura pode abrir na infância. Mas no início desse bloco nós temos nosso tradicional Book Envio com as sugestões de leitura da nossa parceira Vitelli Publisher. Vamos assistir? Oi, leitor, como vai? O Book Envio de hoje apresenta o livro Um Tantinho da Minha Boa Vida, de Mauro Bauer Moritz. O autor, em seus últimos momentos de vida, pediu a seu filho caçula que publicasse suas crônicas e poesias. Depois da despedida, o filho iniciou uma busca frenética para localizar os arquivos de texto que dariam origem ao livro. Além de deixar registrado todo o legado de emoções de seu pai, esta obra transborda carinho, amizade, respeito e, sobretudo, amor com profundidade de um homem que encontrou na família um laboratório perfeito para experimentar os melhores sentimentos. Venha provar conosco um tantinho dessa vida boa. Te vejo no próximo Book Envio. Muito bom, que bela homenagem de filho para pai. Fica aí a dica. Meninas, voltando então, que eu acho que é uma pergunta que eu não posso deixar de fazer, é sobre essa questão do aceleramento, né? Primeiro, esse tempo tão acelerado, né? Em eras digitais, qual a importância de levar as crianças para conhecer outras culturas, outros lugares, por meio da literatura? Acho que a Edila pode falar um pouquinho sobre isso. Neste caso específico, eu acredito que duas palavras elas vão contemplar. Contemplação, né, do espaço, daquele momento, e conexão. Foi o que eu senti. Em cada momento que eu parava para contemplar, a igreja, né, deixou eles assim muito, muito curiosos. Tinha essa conexão muito forte, né, daquele momento comigo, do que eu queria, da minha gratidão por estar ali naquele lugar. E aí, trazendo para a crônica esse sentimento, e acabou despertando neles também essa vontade, né, de viajar, mesmo, como a professora disse, mesmo estando em sala de aula. Então, existe esse desligamento da tecnologia
para voltar, né, para esse momento de contemplação e de conexão. Conexão entre eles na sala de aula, entre eles com a professora, eles comigo, porque eu recebi a primeira remessa de cartas, assim, aquilo tudo desenhado. Eu vi, você me mandou. Eu chorei Eles escreveram. Como é que foi? Aí eles escreveram, conta pra gente. Renata, no primeiro momento, desenvolvendo a parte da língua portuguesa, da escrita e oralidade, nós trabalhamos em sala a questão do gênero textual crônica, né? A partir da crônica da Edila, então a gente está sempre modelando, né? Claro. Aquilo que é de bom. E aí me surgiu então a ideia de que vamos escrever cartas a Edilazinho, né? Eu gostei muito de um filme que eu assisti uma vez, era Cartas para Julieta. Ai, sim, né? E aí, na hora eu escrevendo aquilo ali, veio Cartas para Edilazinho, porque nós somos também apaixonados por ela, assim como contava aquela história. E aí, é muito fácil tu trabalhar o gênero carta, os passos de uma carta, como é que preenche o envelope, né? O remetente, o que é o CEP de um lugar. Gente. Ai, foi lindo. Esse conteúdo, ele flui, sem tu estar dando muitas vezes nomes técnicos, mas a criança, ao preencher, ao se envolver, quando ela se sente pertencente àquilo ali, flui muito fácil. Então, eles escreveram cartas a ela, à tarde e no período matutino, com uma facilidade. E a curiosidade deles, assim, é o que move, sabe? Como é que é sentir o vento no rosto quando entra no metrô? O metrô é muito rápido mesmo. Então eles tinham que fazer perguntas sobre a curiosidade deles. Porque eles estão aguardando a resposta dela para as cartas. E eu vi vocês colocando a carta no E aí, como a gente trabalhou caixinha. A questão do pombo-correio, que lá na Alemanha isso ainda existe a questão. Eles eram os pombos-correios que foram até a casa dela e fazer a entrega dessas cartas. Não, então, foi lindo. O gênero carta, crônicas, foi trabalhado muito bem, muita facilidade. Trabalhamos também o baú de memórias, né? Porque quando a gente fala que o mundo cabe numa imaginação da criança, o mundo cabe aqui dentro de uma cabecinha. E que tu tem que desligar ela um pouquinho das telas, porque o tempo de atenção das crianças hoje é muito curto. Muito curto. Tu tem que ser muito enérgico, assim. E o projeto dela me traz aquilo que eu mais gosto, que é movimento. Para mim, a palavra-chave é movimento. Naturalmente, um movimento natural, sem precisar aquele movimento de que vamos caminhar, vamos sentar, vamos observar, agora vamos desenhar. É esse movimento que a criança hoje precisa em sala de aula. Né? Não se consegue mais dar aula de forma estática que se dava há 20, há 30 anos atrás. Eles paradinhos, quietinhos, olhando, Então, estamos assim, em outra era. Hoje a criança o que mais usa é o dedo na barra de rolagem de uma tela, né? Às vezes eu me sinto assim, eles olhando para mim e me rolando, assim, né? Tipo, já deu, né? Rola aí, né? Isso. Então, rola para cima, como é que eles falam? Vai para cima. Então, o projeto dela, nosso projeto, ele possibilitou esse movimento, sabe? Então, a gente trabalhar o baú de memórias. Eu pedi para que cada criança trouxesse de casa um objeto que lembrasse a primeira infância. E eles vieram com cheirinho, com coelhinho, com mamadeira, com ursinho, com tip-top, com roupinhas. Lindo. E aí a gente botou tudo num baú e cada um tinha que contar uma história. E aí surgiu, então, também a ideia de construir o diário de bordo deles. Então, nós construímos um diário de bordo, onde cada criança tem a sua agenda. Né? A gente fez toda uma abertura, a gente vai fazer foto deles ali para botar uma capa personalizada. E eles estão lá construindo, escrevendo, porque para um terceiro ano hoje, que estão em fase final de alfabetização, a escrita é muito importante. Desenvolver a habilidade da leitura juntamente com a escrita. Então, a gente está fazendo esse processo. E eles estão escrevendo perfeitos, autônomos, sabe? Sem precisar dar um tema, eles querem escrever cartas para ela. Então, eles sabem o que perguntar, porque eles têm um repertório hoje, né? Então, precisa desenvolver neles esse repertório. E é culturalmente, né? E é tem significado, assim. Tem. Muito forte, faz, né? Muito forte. E a devolutiva deles nas atividades é, assim, magnífico. Né? Eu fiz um quiz com eles na sala e chamei até o diretor e o supervisor para dentro da sala, porque eu disse para eles, pode perguntar o que vocês quiserem. Sobre a Europa. Sobre os planetas, os continentes que eles vão saber. Gente, e aí o diretor assim, será? Geografia, história. Tudo. E chegou na sala perguntando,
Qual é o nome do nosso continente? Americano. Aí o Oliver. Mas nós não moramos só na América, nós moramos na América do Sul, porque ela é dividida em 3, então, sabe? E é banhado pelo oceano tal. E aonde a Edila foi? Europa, continente europeu, para a Alemanha, que fica no continente europeu. Então, isso se tornou assim surreal. E vocês foram conectando uma coisa com a outra. E ainda temos muito que conectar, porque Isso. o diário de bordo vai até o meu retorno. Vai até né? o retorno. E a palavra-chave mesmo é movimento e conexão. Porque, de fato, só há aprendizado. Eles não vão quando se esquecer conectam. jamais. Nem eu. Nem exatamente. Nem eu, Vai ficar assim. marcado para todos que vai. estão envolvidos. E o projeto tem muito ainda para acontecer, né? Tem A outras ideia é que atividades. continue até quando, assim, vocês... Nós colocamos uma data para fim de junho, mas... Julho. Durante o primeiro semestre. Isso, exatamente. Então a gente tem mais um mês. Ai, gente, nós temos que ter... Parabéns. Obrigada. Vocês são maravilhosas. Eu Obrigada tenho uma pela admiração, oportunidade, né, de imagina. trazer esse assunto. Quem sabe mais pessoas, né, se inspirem aí, contar numa sala de aula a sua experiência de uma viagem. Exatamente. Meninas, beijo. Obrigada. Beijo. Eu conversei hoje com a escritora Edila Zin e com a professora Janine Teodoro sobre o projeto Intercâmbio Cultural na Infância, uma viagem pela Europa. Uma proposta que une literatura, pesquisa, imaginação e troca de experiências para mostrar às crianças que viajar também pode acontecer através das histórias. Mais do que apresentar novos lugares, o projeto desperta perguntas, incentiva a leitura e amplia o olhar das crianças sobre o mundo e sobre as diferentes culturas. Mas antes de encerrarmos, eu quero agradecer aos parceiros do Bate-Papo Literário, que ajudam a manter viva essa trajetória de 10 anos. Eu quero agradecer a gráfica e editora Copiarte, palavras que ganham vida e impressões que duram gerações. Estúdio Morgana Anacleto, referência em beleza e autoestima. Academia Toia, 46 anos cuidando do movimento e da saúde. E Vitelli Publisher, que ajuda a escrever a história de quem escreve a sua história. E o Bate-Papo Literário fica por aqui. Vocês podem rever este e outros programas no nosso canal no YouTube, Bate-Papo Literário com Renata Dalbó. Muito obrigada pela companhia e lembre-se, enquanto houver histórias a serem contadas, haverá sempre um novo bate-papo literário esperando por você.